Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. A anfitriã comigo hoje é a Graziela Comelli, membro do Instituto da nossa sociedade. O nosso convidado de hoje é o Newton Arones. Ele é psiquiatra, psicanalista, ele é membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e um dos fundadores da nossa sociedade. Então, além disso, o Newton é coordenador do grupo de estudos sobre preconceitos da Brasileira e é por isso que ele está aqui hoje, entre todas as outras coisas. O grupo de estudos sobre preconceitos, ele tem um S maiúsculo no final, justamente para grifar que o objetivo é estudar todos os preconceitos, as origens, o que faz as pessoas manterem os preconceitos, e o Newton, então, vai nos falar sobre isso hoje, né? É importante destacar que a gente não vai falar sobre preconceitos específicos, né, como racismo, homofobia, misoginia, mas sobre as origens, né, sobre o que acontece dentro da gente que, apesar de ser algo que todos nós detestamos, é algo que todos nós temos e, apesar de trazer tantas dores para todos nós, segue aí, firme, né? Newton, eu gosto de começar com uma definição de dicionário, então, só para depois tu entrar com a parte psicanalítica. Então, falando de dicionário, preconceito é uma opinião ou julgamento formado antecipadamente sobre pessoas ou grupos, sem conhecimento, reflexão ou fundamento crítico. Geralmente baseia-se em estereótipos e generalizações simplistas, levando a atitudes injustas e discriminatórias. Então, sem mais delongas, por favor, Newton, conta pra gente tudo de importante sobre os preconceitos. Muito obrigado pelo convite, Heloísa, obrigado, Graziela. E o que tu trouxeste, né, como definição, é importante, né, que o prejuízo é tanto da pessoa que é vítima de um preconceito como daquele que é preconceituoso. Numa outra oportunidade, eu estava comentando com a Heloísa, né, com a Graziela, que eu participei de um podcast sobre liberdade e que um foco importante foi a liberdade de pensar, como é a contrapartida do preconceito, porque o preconceituoso também tem um grave prejuízo, que é todas as interferências na sua possibilidade de pensar com liberdade. E antes, eu gostaria de começar com algumas considerações sobre como é que se forma o preconceito, ou como é que eu entendo o preconceito desde uma perspectiva da mente humana. Bom, eu acho que isso não é nada de novo, né? Mas quando falaste assim que eu estou aqui também como coordenador do grupo Preconceitos, um ponto de partida é dizer que o que eu vou trazer é singular, é subjetivo, é a minha forma de ver. E quando se formou o grupo, esse foi um ponto importante, né? Primeiro, de tentar entender os preconceitos de uma forma mais ampla, e não cada preconceito, mas o que tem em comum numa mente preconceituosa. E eu acho que disso faz parte a questão da singularidade, que é um termo tão... e aí vem um comentário paralelo, que tem muitas palavras e muitos conceitos que são tão citados e batidos que se banalizam. Às vezes, inclusive, grupos mais radicais podem
usar uma terminologia que coincide com uma terminologia de muito mais liberdade, né? E que termina por banalizar o conceito, a palavra. Então, parece que quem está falando isso não diz nada. Falar em subjetividade, é importante manter a humanidade da pessoa, a subjetividade, a singularidade. Mas, mesmo assim, eu me atrevo a... Bom, não é por isso que vai se abandonar certos conceitos, né? Pela forma como é usada. Eu queria começar, né, com uma ideia de uma mente ou de um aparelho psíquico, fazendo um pouco de caixa preta para as origens, as pulsões, mas citando isso, e na forma como se pode conceber de uma forma um pouco mais epistemológica e incluída numa cultura e numa civilização, uma resultante de como funciona um sistema o eu e o super-eu. Né? Deixa eu te perguntar, quando fala caixa preta, quer dizer como do avião? Como que do avião, ou como um corte que a caixa preta vai ficar no fundo e nós vamos ver a partir de certo um corte, vamos fazer um corte horizontal em tudo que se estuda do aparelho psíquico já para uma mente já constituída, e onde eu agrego talvez um pouco mais um aspecto que na interação constante com a cultura, né, com o ambiente, existe uma constante transformação ou possibilidade de transformação dessa mente. Isso é importante para pensar que nem sempre, quando se tratam de situações grupais, e isso eu vou diferenciar cultura, civilização, as questões da ideologia, dos ideais, né, e da ética, nem sempre, quando se trata de questões grupais, se tratam de pessoas inicialmente muito preconceituosas que por esse preconceito buscam um grupo e se unem às pessoas más para fazer maldades. Né? A ideia é que eu chamei em algum momento de a vulnerabilidade do sistema, do super-eu, né? A vulnerabilidade, e que isso questiona a ideia de um super-eu maduro. O super-eu seria aquela parte da gente que... Seria o sistema eu-super-eu, né? Não está muito longe de algumas ideias psicanalíticas, né? Que o eu teria... onde situaria, digamos, a nossa capacidade de pensar. O pensamento, as representações, palavra, né? Onde surge a linguagem. Não vou falar não vou falar falando daquela ideia que para Freud o eu já começa com o eu inibidor, né? O inibidor que permite que a pessoa não entre em ação sem poder realmente identificar um objeto fora que está buscando, né? Essa é a primeira função, aquela história do... Mas um eu pensante, né? O eu pensante, o eu das defesas, né? Que é a parte inconsciente do eu, e o eu de certas funções. Eu tomo emprestado do analista Davi Lieberman, que nos processos pulsionais e de transformações das pulsões, e aquilo que é transformado e dessexualizado, né, resulta nisso que nós estamos falando. Então, é a parte da dessexualização. Então, não vou entrar exatamente na sexualidade, mas na dessexualização. Mas né? o eu seria a parte que a gente, a maior parte conhece, está consciente e faz parte dessas coisas que a gente busca, que a gente quer, que a gente tem vontade de fazer e vai atrás. Trazendo a parte da consciência e, principalmente, eu acho que é a parte desatendida
que o Davi Lieberman resgatou, que é um grande sistema pré-consciente. E eu acho que incluiria não só o eu, como o super-eu, que Freud diz é basicamente um sistema pré-consciente. Ele diz que o super-eu é quase todo pré-consciente, alimentado por pulsão de morte. Mas o super-eu, então, é essa outra instância que traz mais ordens, organiza, como é que é? Seguindo a Freud, mas através de autores como Moldavsky, né, que me ajudaram a entender esse aspecto, né, e eu o transformo do meu jeito. Claro que o eu, a instância da lei, da proibição do incesto, e o que levou Freud a colocar esse aspecto como muito alimentado energeticamente pela pulsão de morte, uma transformação da pulsão de morte. Mas o super-eu não é só isso. Assim como o eu tem os aspectos de certas funções operacionais, como tem a questão da linguagem, da capacidade de pensar, o super-eu também tem outros espaços, vamos dizer, né? Que são o espaço dos ideais, e eu separaria em termos de destino das pulsões e das pulsões dessexualizadas, ou dos erotismos dessexualizados, ou das pulsões, que a questão da lei, da censura, da questão dos ideais. Os ideais, aí, tomando de Moldavsky, ele considera meia dúzia de ideais derivados de cada erotismo, né? como a verdade, o amor, né? a justiça, a ordem, a dignidade e a beleza. As identificações também, Newton? Isso, e numa constante interação com o ambiente. Então, quando eu estou falando disso, é o destino das pulsões e o destino das identificações e de uma interação constante. Não, em nenhum momento, para poder falar, às vezes a gente fala de um aspecto, mas é sempre uma interação entre o externo e o interno, projeção e introjeção, o ambiente e o subjetivo, né, os vínculos, como uma... Mas nos ideais tem um aspecto, vamos dizer, que não podem ser outros, por transformações dos erotismos, isso através vamos dizer, e que eu estou de acordo, né? Isso vai se desenvolver através de identificações, mas já tem já estão pré-determinados quais são os nossos ideais possíveis. Uhum. Né? E é muito importante porque eu considero que é uma parte, então, do super-eu que tem a ver com pulsão erótica, pulsão de vida. Assim como um terceiro aspecto, que é a capacidade de auto-observação, que isso já vem de Freud, consciência crítica. Eu diria que essa é a parte que está ligado à pulsão de autoconservação. Então, dentro da minha proposta, teria assim dois aspectos do super-eu que estão ligados à pulsão de vida, ou de autoconservativo, ou pulsão erótica. E um aspecto tradicional, porque quando se fala em super-eu, a gente sempre pensa na lei, na censura, na proibição. E no mortífero, né? Na morte. Não, é uma transformação da pulsão de morte. Freud dá como um aspecto energético, quase, dali que surge a energia. Mas, para alguns, é protetor, ainda que nesse aspecto de proibição, né? Porque é a origem da civilização também, né? A origem do que Freud diz, bom, a partir daí nós vamos ser seres civilizados. E aí uma coisa importante, porque eu considero também que esses ideais, isso seria uma espécie da ética do superego, um sistema de ideais. Mas que é onde eu coloco também a utopia.
porque o ser, não tem um ser que funcione eticamente, somente no sistema de ideais. Isso seria considerar também fechar o sistema e essa interação deixar de existir, né? E justamente pelo aspecto intersubjetivo, eu faço uma diferença que essa não é coincide com muitas definições do que é civilização, do que é cultura, assim, o que é ética e o que é moral. Tá? Eu estou considerando que a ética vem, claro, etimologicamente tem a ver com comportamentos, né? Mas também tem a ver com princípios, vamos dizer, princípios éticos, né? E que é predominantemente subjetiva e faz parte dos ideais e faz parte de uma utopia, que seria abstrair um ser puramente ético. É uma ilusão. E aí vem o que tu falaste de que nós temos que ver dentro de cada um o quanto a gente se afasta dessa ética. E eu acho que aí entra o conceito de moral. Moral, bom, são todos os princípios, vamos falar também em princípios, princípios, modalidades, comportamentos, literatura, tudo que envolve uma determinada época, uma época ou um grupo. Pode ser menores ou maiores, pode ser um grupo político, vamos dizer, que tenha uma moral. E nesse sentido, eu não considero imoral mesmo alguns atos de violência, mas é uma moral que se afasta da ética. Então, eu diria, quando nós estamos falando assim, aquelas coisas da bondade, de um ser ético, na verdade, é uma moral que se aproxima, que está encostada na ética. Imagine uma espacialidade desse, né? Só para pensar, né? Deixa eu ver se eu entendi, então. A ética seria uma coisa mais interna, própria de cada pessoa, enquanto que a moral seria a vigente na sociedade naquele período de tempo, Sim, ou que algum grupo... vamos dizer que a moral seria na interação do indivíduo com essa sociedade, mas que pode se aproximar do que é uma ética ou se afastar. Sim, tanto que tem aquele termo do moralista, né? Como algo ruim, assim, de bom. Então, alguém é moralista, né? Alguém que está parece que se distanciando de algumas questões éticas, né? Isso popularmente dito. E isso acontece tanto com a ética como com a ideologia. Então, vamos considerar, então, ampliando, né, a civilização como todas as aquisições humanas históricas, né, que está mais assim, vamos fazer analogia com a ética, seria uma ética da sociedade, não a ética do indivíduo. Quando diz assim, uma pessoa civilizada, aquela sociedade era muito civilizada. Vamos dizer que os avanços tecnológicos, culturais, pessoais, enfim, e cultura, né, justamente. Então, a cultura é mais de um grupo, né, e que se relaciona mais, eu diria assim, a cultura é mais da moral, está mais ligada à moral, uma determinada moral numa determinada época, quando Freud fala assim, né, da moral sexual. Pois é, eu estou me lembrando ele fala desse texto. da época vitoriana, então naquela sociedade tinha tal... Isso não é ética. Né? Porque, forçando um pouco e não tanto, né, se a gente pensar em racismo, o racismo era moral. Era a moral de uma época, era a cultura de uma época. Então, nesse sentido, o indivíduo poderia dizer, não, porque a justificativa é porque eram seres realmente inferiores. Não vamos entrar em todos os detalhes, porque não é o objetivo, mas como o antissemitismo na Alemanha fazia parte da cultura e toda a descrição do porquê que um judeu devia ser perseguido, ou ciganos,
que roubavam criancinhas. Então, a moral da época era... E esses eram os imorais. Os imorais eram os judeus, os negros, porque os negros, sua sexualidade primitiva, os judeus com sua ganância, os ciganos com a sua desonestidade, né? Então eram sociedades moralistas, mas isso dá para dizer que fazia parte da moral de uma época, da cultura, a moral e a cultura de uma época. Mas sempre existiram pessoas ao longo da história que é interessante, né? Que sempre permaneciam éticas. Né? Mesmo numa época em que a pessoa corria risco por se posicionar, não, por que são pessoas como nós? Né? Em momento que a cultura é antirracista, isso parece muito fácil, mas era muito difícil. Vamos dizer, na Alemanha, alguém se contrapor ao antissemitismo, ou na época da escravidão, vamos dizer, nos Estados Unidos, alguém se posicionar contra a escravidão, que escravidão e racismo estão falar de uma coisa ou de outra, né? Escravidão né? Porque tinha que ter no mínimo uma racionalização, né? Do que... Então acho que tem a questão, o que é interno e externo, né? Tem a civilização, tem o ser ético, e essa relação é constante. E nos últimos anos eu pensei muito na questão do pluralismo, pensando mais nas preservações de um sistema de pensar mais livre, né? O pluralismo, questões epistemológicas que protegiam, né? Poderiam se pensar para ver quais são os obstáculos para a gente pensar livremente. Depois, o terreno da ideologia, que eu disse assim, ideologia e moral é parecido, porque isso eu acho que eu já comentei no outro podcast, né, mas não custa repetir nesse contexto, né, que a ideologia... Por que depois da epistemologia, eu resolvi estudar um pouco de ideologia, né? O que é isso, né? Que a gente chama de ideologia, que serve para defender algo ou para fazer uma crítica, né? Uma crítica social adequada, né? Às vezes. Mas a ideologia surgiu por um filósofo iluminista, né, o Destutt de Tracy, que é uma figura, eu desconhecia até ler no texto, né, quem era essa figura. E eu achei interessante, mas eu achei interessante para isso que nós estamos conversando, porque é uma pessoa que se impactou com os destinos da Revolução Francesa. Ainda que a Revolução Francesa pode dizer que inaugura no nosso mundo, né, com todas as transformações que trouxe, mas o próprio movimento teve grandes distorções e lutas de poder, e ele dizia assim, bom, e os nossos princípios, a nossa ética? Ele propôs uma faculdade de ideologia. E essa pessoa é considerada como quem trouxe o termo moderno de ideologia, e que primariamente seria uma forma de restaurar os princípios políticos e sociais, fazer uma restauração da razão, como bom iluminista. Vamos, né? E ao mesmo tempo ele fala, alguns referem a uma coisa de mais purificação das ideias, mas que são dos ideais. Vamos resgatar esses ideais da Revolução Francesa, né? Que se tornou uma briga de tirar a cabeça das pessoas e luta de poder entre os próprios revolucionários, né? E ele quase foi preso. E
E esses idealistas, né, foram responsabilizados. Napoleão responsabilizou os idealistas pelos seus fracassos e ironizava como algo... Sim, a gente pode ironizar, vamos dizer, toda pessoa ética, ou toda pessoa que tem pensamentos utópicos, mas ao mesmo tempo é uma fonte de preservação de uma moral um pouco mais ligada a princípios éticos e não uma moral um pouco prostituída que pode tomar qualquer caminho dentro da sociedade. E eu falei em vulnerabilidade porque aí vem o que a psicanálise também estuda, a questão de vulnerabilidade, eu acho que principalmente de vulnerabilidade e de necessidade de pertencimento, as pessoas podem tudo. E não só, vamos dizer, tratar isso como patologia individual, mas como Freud descreve em Psicologia das Massas, mas não... mas falar das massas, né? Mas eu diria assim, mesmo a questão de agrupações, principalmente agrupações altamente intelectualizadas, né? Podem... as pessoas dentro do grupo são vulneráveis, porque eu não vejo nos grupos mais... que atuam, vamos dizer, com uma ideologia, qualquer ideologia consensual dentro do grupo, é muito difícil criticar o próprio grupo. Pois é, deixa eu te interromper para fazer uma pergunta, porque tu falou da Revolução Francesa, e se não me falha a memória, os ideais ou o lema era igualdade, liberdade e fraternidade. Sim. Então, todos iguais, todos livres. Mas o que acontece é que, à medida em que a carruagem anda, as melancias se ajeitam, às vezes de forma diferente do princípio. E daí o que acontece é que começam a assassinar pessoas, e é disso que tu está falando? Não, é disso como um momento da revolução, né? Mas eu estou falando que em qualquer momento, ainda que não um momento assim de tanta... Eu estou falando que o grupo... Existe um problema, porque nós somos seres gregários, nós somos de grupo, nós somos um grupo para trabalhar os preconceitos, né? Então, esse equilíbrio entre grupo e singularidade ou subjetividade é um equilíbrio que, vamos dizer, muito difícil, né? É muito difícil a pessoa se sustentar na sua singularidade, e aí eu acho que eu tento usar o termo, ver que sim, não de uma forma tão ligeira, né, mas uma coisa que eu acho que quando se fala que até a psicanálise, né, um dos destinos da psicanálise é a pessoa encontrar sua singularidade, encontrar aquilo que é, né? Mas ao mesmo tempo nós psicanalistas nos unimos em grupos, né? E isso foi, inclusive, uma das coisas que me motivou há 50 anos atrás, isso já referi na outra vez, né? Começar a pensar, mas por que grupos de analistas que se analisam, supervisionam e tal, né, às vezes aparecem pensamentos dogmáticos. Não nenhum assassino, nada, mas assim, o mero dogmatismo, né? O que cada um considera a sua teoria melhor do que a teoria do outro. Pois eu ia perguntar, tem preconceito em relação a teorias? Já começa o preconceito assim, preconceito teórico, né? Aqueles preconceitos do dia a dia, que até a gente, bom, se tivermos pequenos preconceitos ou ainda pudermos lidar no preconceito com humor e não com ironia, ainda é algo
menos nocivo, né? Porque atualmente até eu acho que o mundo, por um lado, é positivo, né? Que reagiu aos preconceitos, mas talvez às vezes vira o fio até o bom humor pode ser atingido. Eu acho que o humor ainda um humor levemente preconceituoso, eu diria que é admissível. Porque é impossível nenhum ser é livre de preconceito. Não piadas sobre grupos, sobre minorias, mas, por exemplo, humor sobre si mesmo, humor sobre seu próprio grupo ou seu país. Esse é um humor... Da tragédia também vem a comédia, né? Eu sempre penso isso. Né? Que tem esse tragicômico, né? Claro, isso uma capacidade que eu penso que tem tudo a ver com a possibilidade de ter alteridade, né? Porque se isso não está constituído, não vai se dar, né? Não vai se dar. É verdade. E voltando à ideologia, então, que é onde... de um termo assim que lidava com os ideais, os ideais da Revolução Francesa, por isso que eu digo, pode se colocar dentro desse sistema de ideais. Né? Era uma revolução, nesse sentido, com ética, uma ética, com bem princípios, e muito bem intencionada. E eu diria exitosa no tudo que mudou no mundo, a questão da igreja, do Estado, modificações, né? Mas a ideologia, né? A ideologia tomou outros caminhos, né? Ela foi um dos caminhos foi alternadamente funcionar como um sistema de crítica social ou de afirmação de princípios. Já teriam dois sentidos, né? Porque, por exemplo, no marxismo, em um primeiro momento, foi uma crítica ao sistema social, né? E uma teoria crítica. Mas depois, em alguns momentos, né, foi, né, eu digo, né, quando eu criticar a ideologia alemã é crítica social. Agora, em outros momentos, é afirmação. Por exemplo, numa instituição eu já vi, eu nunca gostei quando alguém dizia assim, não, porque a nossa ideologia, não, já entra, às vezes, em princípios que o problema é quando não é... Que esse é outro conceito, como preconceito, que a pessoa jamais pode dizer que não tem ideologia. Né? Alguns autores sobre... que justamente quando a pessoa diz, não, mas eu não tenho ideologia, eu não estou colocando ideologia, diz assim, é o que mais tem. Né? Ao contrário. Era a intenção da pessoa. Ser livre para não pertencer a uma ideologia fixa. Mas em geral, contaminado com alguma ideologia, claro, né? E o inverso, às vezes defende tanto uma ideologia, mas eles fazem uma crítica que aí, quando a pessoa está realmente defendendo uma ideologia, é menos ideológico, pelo menos menos ideológico daquilo que propõe, porque né, tem como propor, né, uma ética, uns princípios, mas buscar um outro objetivo. Eu estou me lembrando do Cazuza, quando ele canta Ideologia, eu quero uma para viver. Né? Sim. Então... E talvez essa parte seja importante em relação ao que tu fala da vulnerabilidade, né? Porque a ideologia, ela traz um conjunto de certezas que facilitam a vida em relação a ter tantas dúvidas que a ética, por exemplo, traz. Mas aí nós temos que... Eu estou de acordo, mas assim, aí quando se estuda esse aparelho, ainda mais ligado a mim, eu estou simplificando, mas é muito complexo.
É o eu, é o pensamento, transformações do erotismo, o grupo, a sociedade, a civilização. Então, são muitas variáveis. Eu acho que simplificação sempre é anticientífico, mas às vezes, para poder conversar e não vir tudo ao mesmo tempo num funil... Didaticamente a gente separa as coisas. A gente separa um pouco, mas considerando que sempre está a orquestra toda. Não é a gente vai falando de um instrumento, do outro instrumento, e não chega nem ao som, mas aí imagina com som e com a orquestra tocando. Aí nós todos somos parecidos em algumas coisas, né? Mas eu queria dizer assim, não, que eu estou de acordo, mas tem é sempre uma visão espectral da moral, da ideologia, onde um polo seria o polo mais próximo da ética. No outro polo, eu diria que até usando mesmo esse esquema como modelo de aparelho psíquico, né, vai encontrar a lei. Então, eu diria assim, isso que está falando assim, da ideologia como um grande obstáculo, a moral como um grande obstáculo, é quando aquilo que teriam que ser princípios éticos se tornam lei. Por exemplo, é uma moral, pode ser uma moral violenta, uma moral racista, qualquer. Só que quem está num grupo tem que tratar como lei aquilo que teria que ser permeável a um pensamento contraditório. Deixa eu ver se eu entendi. Aquilo que deveria ser um princípio meu, por exemplo, correto. Eu vou tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. Sim. É um princípio querido, está no polo ético. Tu é querida e tu está com um princípio ético que no momento, o problema é o seguinte, sempre que o que é impossível e é uma utopia? Por definição minha agora nesse momento, sempre que a ética sai para fora, se torna uma moral. Porque eu acho que os outros devem ser assim. A ética seria subjetiva. Como é que eu tenho que ser? Não importa. Independente de que a sociedade tenha escravidão ou não sei o quê, eu tenho princípios éticos. Que não vão mudar conforme o grupo onde eu estiver. Mas é impossível viver isolado, ser um sujeito isolado, né? No momento que entro no grupo, eu vou chamar isso de moral. Então ele tem uma moral muito próxima a alguns princípios éticos dos ideais. Na medida que se afasta dentro de um espectro, nós temos que ver os matizes, né? Ele vai se tornando... é como se a ideologia, a moral, fosse se cristalizando. Cristalização é um processo onde uma forma de pensar não admite confrontar com o diferente. Né? E, em geral, usa inadequadamente o que seria uma lei, né? Se tornar uma lei. Pensamento cristalizado. Tipo, nos grupos, isso é uma lei entre nós. Nós temos que defender esses princípios, os outros são os inimigos, né? E ninguém daqui pode discordar. Começa, às vezes, a discordar fora, depois discordar dentro. Quer dizer, não pode ser questionado. Até conversando com uma ideia de tabus, Newton, assim, de tabus que se estabelecem nos grupos, assim, de fantasias. Tabus que se estabelecem. O tabu seria... vamos ver se eu entendi bem. Porque tabu, né? É um princípio dos grupos fechados com pensamentos ou ideologias únicas e fechadas. Pode ocorrer até com teorias, né? Que não... Porque a epistemologia, principalmente, eu gosto muito do Bachelard, que é um revolucionário, né? É um epistemólogo com uma cabeça
sempre disse para alguns bionianos que eu achava muito parecido algumas ideias com o Bio, ele é anterior, né? Mas, por exemplo, uma premissa dele, que eu gosto muito, é que ele diz que toda teoria deve conter dentro de si as bases para a sua transformação. Eu diria assim, que bom se todas as ideias que a gente tem tivesse, né, já incluídas um espaço para poder se questionar e se modificar. Se atualizar. Se atualizar. Ele até não foi uma pessoa... Ele teve influência numa época, mas uma vez eu perguntei até para um físico por que o Bachelard não é mais estudado, ele tem ideias sobre educação que hoje seriam revolucionárias, né? Ele disse, não, mas é que o Bachelard como se não deixasse aproveitar uma descoberta, já vamos é como se fosse uma revolução permanente na ciência, né? Mas não é bem assim, né? Ele dá alguns princípios, né? Não, vamos dizer, uma teoria tem o Freud, mas isso leva anos às vezes, né, para mudar a primeira tópica, a segunda tópica, depois de 10 anos, depois não sei quanto, né? Sim, mas o Freud é um autor, outra, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Essa ideia de complexidade, né? As coisas elas vão se a ideia é que isso é importante falar, que o conhecimento se complexifica. Ele não é encontrar uma ruptura em alguma teoria para dizer, bom, deu, agora é outra, né? Eles dão conta de aspectos diferentes e vai podendo dar conta, na medida que tem essa revolução científica, dar conta de objetos mais complexos, né? Então, aí vem a questão da complexidade. Né? E que no sistema fechado, de grupos fechados, pode ser científico, político, etc., uma das coisas que baila é a complexidade. E no mundo complexo, se tu tem um sistema fechado, não dá conta, né? Não dá conta nem de gestão política, não dá conta de evolução científica, né? E o que acontece, então, que tantos movimentos, então, que começam com boas intenções, daqui a pouco se fecham e não conseguem dialogar, né? Fica essa coisa de gritar, de só aceitar a própria verdade. O que acontece que as pessoas tão comumente ficam assim e não se dão conta de que estão assim? Sim. Isso acontece principalmente quando as pessoas pertencem a um determinado grupo e o grupo começa a fazer uma retroalimentação positiva desses fechamentos, né? E considera o outro como... seguindo em Bachelard, ele diz uma coisa muito importante. Entre outras coisas muito importantes, né, que às vezes para o pensador científico, ele fala da ciência, mas eu descarto a ciência e serve como uma filosofia não só das ciências, mas como uma filosofia que muitas vezes, ou em geral, para o pensador, não serve ter uma ideia. Não é suficiente ter uma ideia, ele tem que ter uma ideia contra alguém, ou contra outra ideia. A pergunta é por quê, né? Por que parece que isso aí é muito... tem que aí pensar em poder, pulsão de morte. Eu diria o seguinte, é complexo e nunca procuro uma resposta única para... que acontece, é descritivo. Agora, talvez em situações específicas pode-se pensar em um ou outro fator predominante, né? Porque o narcisismo dos grupos, as questões narcísicas que em grupo pode se... Ainda que um grupo de pessoas qualificadas, no momento que... O grupo é tão importante para as pessoas se desenvolver, mas também é importante para a pessoa se fechar, às vezes, né?
E eu diria assim, das instituições, a gente vê isso nas instituições, né? Como as instituições começam, às vezes, com ideais, enfim, e na medida que cresce e se formam grupos e grupos de poder, a gente começa a escutar, porque as técnicas, os comunicólogos estudaram muito técnica, não me lembro as classificações, mas assim, considerar o outro um rival, um inimigo, uma coisa projetiva, uma coisa paranoide, mas que daqui a pouco não escutar o diferente, porque a melhor teoria é essa, desqualificar não só não escutar, desqualificar. Pode haver também uma convivência pacífica, mas sem interações, ou tem interações, mas não alguns, por exemplo, até alguns psicanalistas assim são muito férteis em poder usar uma teoria para ter uma linguagem, porque às vezes as teorias têm linguagens diferentes, né? E enriquecer essa teoria com ideias de outras teorias, mas só que traduzindo, sustentando uma linguagem. Porque é complicado, por exemplo, uma coisa eclética. É muito difícil se comunicar se a gente fala em vários idiomas ao mesmo tempo, e eu estou usando por isso que o ecletismo às vezes nunca foi uma solução, né? Dentro do pluralismo, o ecletismo sempre foi criticado, mas eu penso que uma das razões é a própria dificuldade idiomática, né? De falar em vários idiomas ao mesmo tempo. Bom, mas do que está falando agora é do Bio, né? Nós estávamos falando do caso tu falaste da dificuldade do Moldavsky, mas sim, é autor muito difícil de ler. Não é do Moldavsky, é minha. A minha dificuldade. Não, muitos têm, né? Agora, eu achava interessante como ele às vezes usava conceitos, porque ele usa uma linguagem freudiana, mas o Freud dele é um Freud ampliado. Ele amplia até o próprio entendimento sobre alguns aspectos do Freud e agrega outras teorias, mas dentro da linguagem freudiana. E aí é coisa dele, a maneira como ele faz, né? Agora, por que os grupos, o que faz? Eu diria, eu não tento entender assim muito mais do que, mas eu digo assim, é uma observação que como as pessoas, ou o que se chama de super-eu, eu digo um sistema eu-super-eu, porque diz, não, é através do eu diria que o sistema eu-super-eu é um sistema aberto, com ambiente, porque às vezes a gente faz uma imagem assim, o super-eu está lá, e é sempre através do eu que pode ter modificações, é como se fosse um sistema único, no SUS, que pode ser influenciado pelo externo, como se fosse diretamente, não tem um super-eu lá, uma estrutura isolada, até Freud fala em Psicologia das Massas, né, no estado hipnótico, né, as massas como ficam fascinadas por um líder, uma ideia. Então, a ideia da vulnerabilidade é pela observação que bom, a pessoa pode ser um intelectual brilhante, pode ser um psicanalista que passou por se analisou e tal. E teve alta, inclusive. Analisa pessoas e tudo. E isso não é deles, não estou falando eles, os intelectuais, eles, os analistas, os outros analistas, eu estou falando de nós. E uma grande, eu acho, conclusão epistemológica é que esses sistemas, quando a gente começa a estudar isso serve, mais o quanto isso serve para cada um. É como se fosse uma ética, não uma moral. Porque a moral já começa a ser projetiva, né? Ser moralista. Não, os grupos psicanalíticos estão cada vez mais fechados, os grupos políticos, a politização de não sei o quê. Bom, então vou ver, por isso que
Por enquanto, ainda o grupo de preconceitos, eu acho que ainda mantém uma ideia é um grupo de indivíduos, né? E talvez o esforço é de manter a singularidade, porque quando você está num grupo, facilmente a gente desliza. Não, o nosso grupo é melhor, porque ele tenta entender todos os preconceitos, e os outros grupos estão legal, mas eles, é o racismo, o outro não sei o quê, fala de colonialismo. Então, como nosso pequeno grupo é um grupo de elite, facilmente a gente pode, daqui a pouco, começar a ter críticas ao outro grupo, daqui a pouco, como nós somos maravilhosos, né? E aí que nós nos afastamos completamente do que se propõe. Então, eu diria assim que o instrumento crítico, né? O instrumento crítico é interessante quando pode ser usado com relação às próprias ideias, os próprios princípios, né? E eu acho que isso está dentro do que se entende como psicanálise, né? Porque se vem uma pessoa projetando e se idealizando e idealizando do seu grupo e tal, o analista vai, com o tempo, trabalhar essas coisas para que a pessoa até passe a ter, porque isso é um prejuízo à própria subjetividade, à própria humanidade de cada um, à própria... Pensando em pensamento, Freud, né, as distorções do pensamento. Tu pensa que essa questão tem a ver mais com um eu ideal do que um ideal de eu? Eu acho que é um retorno narcísico a um eu ideal, né? E não a transformação por identificações e por transformações internas e dos erotismos aos ideais, que ficam apenas como princípios e não uma fusão com o eu. Né? É quando qualquer princípio, e isso é interessante a tua colocação, porque em qualquer momento, dentro do que eu chamo de vulnerabilidade, pode ter essa regressão aqui, pegar algum dos princípios. Bom, pode ser polêmico, mas pega assim, o princípio da justiça. Né? Tem muito destinos do que uma pessoa pode ser uma pessoa que tem consciência social, consciência do que é justiça, ou pode destacar um dos ideais e transformar numa razão de viver, ou dentro da patologia, por exemplo, Lieberman, Moldavsky, a questão do justiceiro, né? Fazer justiças com as próprias mãos. O ideal de justiça é do erotismo anal primário. É a transformação do erotismo anal primário. Mas é uma ideia, também ver a psicanálise por ideias assim, que falar em erotismo tal, parece que a gente pensa em patologia. Mas o Lieberman, por exemplo, falava em funções do eu, falava em que aspectos vão ser transformados e que vão terminar em algumas funções importantes, né? Com relação a esse erotismo, por exemplo, o livro, em funções do eu, falava em capacidade, a pessoa tem uma capacidade de tomar decisões. Uma capacidade de tomar decisões. Agora, isso pode se transformar fazer justiça com as próprias mãos, uma coisa uma paranoia, se sentir injustiçado. O paranoico se sente injustiçado, mas aí faz dupla com um transgressor que faz justiça com as próprias mãos, e o que era uma fantasia com os pais se transforma, fica projetado na sociedade. A sociedade é culpada do que eu sou. Agora, se essa pessoa se envolve, por exemplo, como um político querendo fazer justiça, tem um problema. Porque não vai pensar as coisas de uma maneira inadequada. E outra coisa, vocês veem a separação, né, que tem. Isso é importante para o pessoal jurídico, né? Nesse esquema, aquela lei do superego tradicional, a lei, a censura, que vem
impregnada de uma energia da pulsão de morte, enquanto que justiça faz parte dos ideais, está num outro setor. Justiça, por isso que justiça e lei são conceitos tão diferentes, né? Então, será que a gente pode pensar que existem conceitos que devem nos ajudar a pensar de uma forma plural? Que se a gente fica só em uma parte de conceitos, a gente perde muitas outras. Sim. E que talvez nesse sentido que tu falou do podcast anterior, que era sobre liberdade, né? Que nesse sentido, liberdade e preconceito são conceitos que devem ser pensados juntos, né? Eu acho que sim, e acho que uma das grandes consequências, não digo que as consequências de ter preconceitos é a pessoa não ter essa liberdade ampla de pensar até o diverso, ou não pensar, essa falta de liberdade faça com que a pessoa fique com comece a ter preconceitos, né? Ou se senta desamparada, precisa se juntar a um grupo que lhe dê uma razão de viver, que lhe dê um pertencimento, né? Essa parte do pertencimento acho que era importante da gente falar um pouquinho mais, né? Porque acho que esse é um motivo importante para as pessoas se juntarem a grupos quaisquer que sejam, que deem um norte, como se fosse. E quanto mais, vamos dizer, quanto maior aí a patologia pessoal, claro, a gente tem que mais tendência a poder se ligar a grupos mais rígidos. Por exemplo, os grupos, normalmente grupos terroristas, tem trabalhos não só sobre pessoas vulneráveis, né, psicóticos, como adolescentes que se sentem, adolescentes problematizados que se sentem num afã de encontrar um grupo de pertencimento. E alguém que dá inicialmente alberga, né, com uma coisa sedutora, com aparentemente princípios, ou com alguma moral, e que o grupo vai ser uma família, eles têm bastante êxito em conseguir. Tanto assim que esses grupos terroristas têm gente de vários lugares do mundo, né, porque fazem um trabalho ativo, com pessoas capacitadas a isso, né, a conquistar pessoas. Então... E talvez aqui caiba outra observação, que Tato já tinha falado sobre a capacidade das pessoas. As pessoas podem ser brilhantes ou muito capazes em diversas áreas, e isso, infelizmente, não garante que elas tenham essa liberdade de pensar e de ver as outras pessoas como pares. Né? E muitas vezes as pessoas são impelidas ou se organizam dessa maneira em que só tendo um inimigo externo é que vai ter um motivo para viver, né? Como se tivesse a necessidade da coisa bélica o tempo todo. Sim, dizendo que cultura, o conhecimento não é antídoto, não é garantia. Mas assim, é complexo porque a pessoa pode ter... Uma pessoa não é só isso, né? Não é só seu pertencimento. Às vezes as pessoas seguem, tem outras coisas. Por isso que a matéria-prima é a mesma, né? Nós, os outros, nós e os outros que nós vemos como radicais ou vemos como preconceituosos. Graças a Deus eu não sou preconceituosa, algo assim. Não, eu admito. Admitir tem coisas que, por exemplo, clube de futebol não se muda, viu? Tem preconceito sobre aqueles... O cara não é confiável, mudou de time. Vira casaca. Não é. É o vira casaca. Vira casaca não é uma boa coisa. Então, né, tem pertencimentos, vamos dizer, tem algumas... Falando em identificações, né, tem algumas poucas identificações que poderia se dizer que viram uma certa identidade, mas identidade não identitária, que a pessoa não pode ser definida por aquilo.
Eu acho que aqui cabem explicações mais profundas, um pouquinho mais esclarecedoras. Não, aqui nós temos, dá para, seguindo até a Freud, que falou de identificações e não em identidade, né? A não ser quando ele fala de identidade, percepção e pensamento, né? Que é interessante, mas em toda obra, se vocês lembrarem, vão ver várias vezes que falam em identificações, né? E quando a gente fala em identificações, parece ser um processo aberto, porque também tem a possibilidade de identificações e desidentificações, né? Eu posso me identificar com algumas coisas numa época da minha vida. Não, já não me identifico mais tanto com isso, né? Não quero mais ter um monte de doces e balas na casa, que isso parecia assim, quando for grande, puder comprar, né? São pequenas identificações, mas qualquer identificação, ela, em princípio, ela pode chegar a ser transitória, algumas se sedimentam um pouco mais, mas assim, meu time de futebol, né? Bom, mas aí começa o problema da identidade, né? Primeiro, bom, mas não quero ser definido por isso, que é toda a discussão entre identificações, identidades e o identitário. Definir alguém que aí começa a definir alguém por seu desenlace sexual, por sua raça, por sua origem, além de que muitas vezes é preconceituoso, mas mesmo quando é afirmativo, a gente tem que questionar, né? Até que ponto uma pessoa pode ser definida por um aspecto. Bom, ainda mais são aspectos que não inerentes a outra, que não é uma identificação, né? O fato de eu ser branco, não me identifiquei com branco e escolhi. Isso é cor da pele. Né? Então, não... Agora, quando isso vira identitário, né? Por exemplo, toda a questão supremacista dos brancos que se julgam superiores, é pegar um detalhe anatômico que não deveria ser não é identificação, nem identidade, nem nada. É identidade para dizer o seguinte, para identificar uma pessoa, na carteirinha ali é branco, já não sei se ainda se põe, se é branco, se é sexo masculino, feminino, bom, outro. Né? Então são... Isso é o que a pessoa é, mas de certa forma não define, tem tantas não define outras... quem ela é. Isso. Ela é, mas não define quem ela é. O problema de querer definir quem ela é por alguma coisa assim, passa a ser identitário. Então, o branco é melhor que o negro é melhor que o branco, o judeu é mais inteligente ou então o judeu é um ganancioso. Assim, né? Sendo que um é cor da pele, o outro seria cultura ou religião. Não sei. Mas são explicações que as pessoas dão para simplificar as coisas por dificuldade de lidar com a complexidade? Será que a gente pode imaginar que os preconceitos têm a ver com isso? Com reduzir? Pode ter um paralelismo, tipo assim, consequências, né? O que dá para pensar, né? Se uma pessoa tem se uma pessoa assim tem princípios, tem um pensamento complexo, será que vai tender a ter mais preconceitos? Porque dentro de eu diria assim, dentro de uma conquista de uma subjetividade, que eu acho que a gente paga um pedágio, às vezes, de muitas coisas que a gente até ou até da própria, às vezes para falar do pertencer, para pertencer. Pertencer sempre significa um custo. Pois é. Mas também não pertencer, o custo... Dá muita angústia. Não, uma coisa é a capacidade de estar só, outra coisa é a solidão. Né? Não pode virar o fio. E nesse tema, Newton, a questão do reconhecimento, né? Porque hoje em dia essa questão
do identitarismo, tá? Enfim, é uma questão atual, né, que tem se pensado muito, e eu penso que tem uma questão, assim, do reconhecimento, da validação de percepção de algumas coisas que socialmente e historicamente levaram muito tempo a ser reconhecidas, a serem percebidas, né? Sim. E outra é isso que tu está dizendo desse ser da subjetividade, né? Então, e isso eu penso que hoje em dia é um tema que está em muita discussão em vários espaços, né? Está muito complexo essa... Porque parece que uma coisa briga contra a outra e é difícil, né? Então, como que a gente vai poder conciliar, né, que essas coisas existam, né? É claro que a gente está falando às vezes em tom quase afirmativo, mas como é uma hipótese. Eu estava dizendo até para Luiz sobre supervisão, uma supervisão em grupo, né, de trabalhar, fazer primeiro uma hipótese, depois, mesmo que a hipótese seja assim afirmativa, depois verificar o que confirma ou não confirma, né? Então, o que eu estou falando é em princípio até um esquema que me ajuda a pensar, mas não é um esquema definitivo e nem a ideia de ter respostas definitivas, né? Respostas, né? Se trouxer questionamentos, que bom, né? E fala, claro, é um tema polêmico. Eu não me nego a falar de temas polêmicos. Às vezes a gente diz assim, não, de política nós vamos falar disso, não vamos falar, daqui a pouco não vamos falar de nada, né? Disso que eu falava sobre os tabus, né? De começa tabus, nos grupos, disso não falamos, assim, né? Não, disso nós não vamos falar. Então, eu acho que é polêmico, mas o que eu faria de atenuante, né? Poderia fazer uma crítica assim, não, identitarismo e tal, né? Tem atenuante, assim, é uma época que nós estamos vivendo. E é muito difícil falar da própria época. Isso. Às vezes até dar nome, como é que é a nossa era, né? Teve não sei o quê, depois do contemporâneo, o que vem? Aí, né, termina a conversa, né, de dar nome, o que nós estamos vivendo. Mas em base a, talvez, situações anteriores, similares, ou coisas que já foram vividas, né? Porque, por exemplo, todo o movimento negro americano foi um movimento que, em algum momento, uma das opções daria para dizer que é parecido com o que hoje assim, é uma coisa identitária, né? Não, o negro não é pior, o negro é melhor. Uma afirmação de uma raça, mas como uma maneira de reagir, né? Não tão pacificamente, né? Porque tinha coisa mais pacifista, tinha mais revolucionária, e tinha eu acho que uma transação que era uma certa afirmação identitária. Para depois as coisas se acomodarem, e talvez até hoje, bom, essas acomodações podem levar mais, mas teve momentos mais fortes, né? E eu diria assim que e aí nós vamos também no politicamente correto, né? Que oscila entre aspectos que eu acho muito interessantes, outros que viram um pouco, mas sempre e às vezes em transformações, qualquer transformação, até quando alguém cria uma teoria, às vezes aquela teoria faz que ele veja tudo sob aquela perspectiva. Né? Depois as coisas se acomodam. Então, acho que em algum momento talvez possa ter uma acomodação maior, porque não precise... É triste que precise haver certos movimentos sociais e políticos que defendam o direito de uma pessoa ter a sua sexualidade, ou que defendam o direito de uma pessoa ter a sua cor, que não tem como... Né? Nenhum dos dois tem como mudar, né? Então é uma reação forte contra preconceitos. Mas o ideal é quando isso não exista mais. Não exista mais a ideia de identitarismo. Não, porque o que é isso? Pode ser utópico. Pois é. Aí vamos para a utopia, mas é um desejo. Ter um desejo utópico, acho que vale. Mas as coisas tendem a... Né? Não duram para sempre esses movimentos assim. Né?
Mas pode-se pensar que com o tempo, né, porque eu acho que o ruim também não é um movimento que respeita totalmente a pessoa, porque fica muito em foco e muito definida pela sua identidade sexual, né? Então seria uma crise. Por outro lado, é uma tentativa de tornar diminuir o preconceito. Isso, bem, então é polêmico, não tem uma resposta, mas posso ver pelos dois lados. Um que tem suas razões de ser, outro, idealmente, seria melhor que a pessoa não ficasse definida por nada, por cor, religião, por um pensamento científico, fulano. Isso, estou falando da dificuldade, uma vez o Maldaves comentou, uma coisa que eu também incorporei, que eu acho que é verdade, a questão da psicossomática, né? E disse um problema é a própria doença. Bom, aí nós vamos falar sobre psicossomática, outra coisa das questões quantitativas no corpo, como as transformações, qual é a fantasia é outro tema que tem bastante gente trabalhando agora esse tema, mas um problema que seria o hiperinvestimento na doença e que a pessoa passava a ser definida pelo seu problema de saúde, por exemplo. O tio hipertenso, o outro infartado, quer dizer, a pessoa passa a ser definida por uma ocorrência corporal e que passa a ser uma identidade, não um problema que a pessoa tem. Que a pessoa é outra coisa, não é um... Né? Falar de uma pessoa, vamos falar há muito tempo de uma pessoa, definir quem é, como é, tal, se gosto, não gosto. Pois é, e essa me parece que é a função primordial da psicanálise, né? Sim. Poder trabalhar nessa direção. Sim. Eu acho que sim, mas pelo menos num sentido amplo, né? Se a gente falar assim, bom, a pessoa encontrar, né, a sua singularidade, a sua subjetividade e poder se preservar, né, em situações, porque também é o reconhecimento que a pessoa vive em grupo, né? E será que a gente poderia usar isso como um sinal de alerta, assim, porque a gente precisa pertencer a grupos, a gente gosta, isso faz parte da gente. Mas se a gente está num grupo em que alguns assuntos não podem ser abordados, alguns questionamentos não podem ser feitos, será que isso pode funcionar como um alerta para a gente ficar de olho se esse grupo de fato é bacana, se esse grupo de fato colabora para o crescimento de todos ou está achatando coisas? É mais, vamos dizer, conseguir algum antídoto nem para mim, quanto mais para os outros, mas assim, eu sempre me interessei pelo que eu falei do questionamento, assim, e algum grupo paralelo ao grupo de psicanálise em si, mais como uma epistemologia da psicanálise. Então, por isso que passei assim, e uma tentativa de poder conversar sobre se tem realmente alguma possibilidade de alerta ou não alerta. Eu acho que sucumbe muito às avalanches sociais e culturais, né? Mas não custa nada ficar atento a isso, né? Atento, conversar, fazer grupos, aí grupos que espero que os grupos possam romper com barreiras, né? Tanto os grupos específicos, vamos dizer, do racismo, que tem uma ação efetiva dentro da sociedade ou da própria instituição frente a preconceitos raciais, por exemplo, mas também que como nós estamos tentando pensar mais amplamente para ver outro tipo de problema que eu diria assim vai terminar. Eu acho que é um grupo que eu diria mais epistemológico, né?
Mas que alguém pode dizer assim, mas isso não resolve nada, enquanto então que outros grupos são mais efetivos talvez em algumas ações sociais e que se a gente busca mais abstração para entender o problema, talvez não seja tão imediato assim, né? Possa ser um estímulo que as pessoas se interessem em pensar, tomar distância. Uma das funções descritas pelo Lieberman, que o Bion também fala nisso, né? A questão da microscopia, telescopia, mas que das consequências da transformação, por exemplo, do erotismo oral primário, que não é esquizofrenia, nem uma personalidade esquizoide, é que a pessoa tem dentro de si a possibilidade, a capacidade, às vezes, de tomar distância e ver o todo. Como é que está funcionando nesse grupo, ver outras ideias, ver aberturas, sempre ter essa capacidade de se tornar um observador de si mesmo e de si mesmo em várias instâncias, né? Isso é uma capacidade do eu. Mas para isso tem que ter uma tolerância à frustração e uma tolerância a não saber, que às vezes é difícil. Né? A ideia de que a gente se questione e questione pessoas próximas é difícil. Né? Então, acho que isso talvez seja uma coisa importante para a gente destacar hoje, né? Que a gente está dizendo aqui basicamente que certezas são difíceis. São né? difíceis, mas um problema, uma coisa que empobrece, mesmo que eu tenha assim, que seja alguém crítico de um outro, de uma teoria crítica a uma outra teoria, vamos dizer, mas pode ter razão, não, é a questão da intercomunicabilidade, né? Por exemplo, quando tem a convivência, cada pessoa, cada grupo na sua, e a dificuldade desse intercâmbio, né? E poder pensar diferente dos outros, né? Poder tolerar tanto que eu vá ter ideias diferentes e tudo bem, e pensar, sentir que os outros também vão pensar diferente de mim e tá tudo bem. Acho que essa é uma parte também forte, né? Mas no caminho nós falávamos, né, da dificuldade de um autor para uma pessoa, a dificuldade de outro autor. O que eu vou dizer é um pouco uma parte eu escutei do Lieberman, né, ou tomei dele para pensar isso, é porque se escolhe às vezes um referencial, uma ideia. É tão dentro de uma subjetividade da complexidade que tem que ver com algumas identificações, se identificou tanto identificações como facilitações internas. Eu leio, vamos dizer, eu digo assim, eu leio Bion, para mim parece que eu estou pensando aquilo, e leio outro autor, para mim é grego. Não. Claro que a gente pode vencer obstáculos, não é que a leitura tenha que ser fácil, mas às vezes não encontra uma empatia com o jeito de pensar de uma pessoa, encontra com outra, e outra pessoa pode ser exatamente o oposto, e que o problema é não achar que está com a melhor teoria porque eu gostei, então é a melhor. Não, é porque o seu analista, né, alguém se identifica, lá seu com o supervisor, com o analista, ou vive num lugar que é assim. Né? A psicanálise, em muitos momentos, não era não era escolha. Né? Estava num determinado grupo na Inglaterra, era um grupo kleiniano, em Porto Alegre era um grupo kleiniano, até Buenos Aires. Depois Buenos Aires resgatou Freud e começou a ter grupo Freud. Né? Então, às vezes a mera posição geográfica, né, determina como é que a pessoa vai pensar, e aí é complicado, né? Pessoas que começaram a buscar, né? Em momento, numa instituição em Porto Alegre, alguém foi ter que refazer um trabalho porque usou muito Bion e Winnicott, que não eram autores ainda aceitos pela comunidade. Então, mas isso
em outra época, mas outra época que é 40 anos atrás, não é muito tempo em ciência, né? Hoje, bom, é impossível escutar uma frase assim, penso, né? Não, tomara. Tomara que não se escute essas coisas. E até os diálogos entre autores que, quando, bom, alguém está em formação, está estudando, né, como eu, esses diálogos começam a acontecer na cabeça da gente, né, e por vezes compartilhar isso nos grupos não é fácil, né? Os grupos dizem, não, isso não é tal autor, né, não... É difícil fazer os diálogos, mas eu penso que é justamente aí que a gente constrói o conhecimento, né, nesses diálogos. Eu estou pensando agora na teoria, mas a ideia vem de uma questão da epistemologia, né? O quanto, né, quando a gente... É impossível se colocar na pele de algum autor e saber exatamente o que ele disse e por que ele disse e tal. É uma tentativa interessante, às vezes, ver, bom, Freud, as épocas de Freud, isso não, desde já é interessante, ver como modificou, etc. Mas quero dizer, com todo esse meu caminho, né, um tempo atrás, quando estava estudando ainda coisas de ideologia, estava lendo um texto do Bauman, mas tinha uma ideia sobre o Kuhn, sobre os paradigmas, né? Quem escreveu o trabalho sobre as evoluções científicas, os paradigmas, né? E que era um autor que alguma vez era criticado porque ele fez duas versões, a primeira versão era mais precisa, a segunda não era tão precisa. O que é paradigma numa ciência? O que é o paradigma da psicanálise e tal? E eu me lembro quando eu tinha lido, eu achei, bom, a crítica é razoável. Até que eu li o Bauman, eu me identifiquei com o que ele disse. Ele disse, olha, eu gosto mais da segunda versão, porque deixa mais aberto. Não é assim, paradigma. Não é? Claro que isso é um trabalho brilhante, mas o outro não é só brilhante, ele é apenas mais aberto. Deixa um espaço para... Não tenta definir com tanta precisão. E a ideia que nós temos, às vezes, em psicanálise, às vezes a gente tem a ideia da precisão, né? Até a precisão no trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar e começa a ter experiência, eu posso ficar com a precisão, mas o paciente não pensar nada diferente. Às vezes posso dizer uma besteira, algo que me ocorreu, mas sei de onde, e aquilo promove o pensamento e enriquece. Então, uma precisão, às vezes, e isso que eu tenho influência de autores que buscavam um pouco mais, mas é por uma questão de discussão se a psicanálise era científica ou não era científica. Então, tem alguns autores que foram onde, justamente, teorizar, onde os críticos da psicanálise diziam que psicanálise não era uma ciência. Né? Não sei se precisa ser ciência, né? Eu acho que fica ciência, arte, né? Tem a parte intuitiva, a parte dedutiva, tem vários aspectos, mas então foram lá e tinha o Popper que criticava que não é ciência, usavam até o próprio epistemólogo e mostravam como Freud usa o método hipotético dedutivo, né? Tem epistemólogos que fazem um bom trabalho sobre isso, e ainda usando a coisa do pré-consciente, onde as coisas são mais precisas, podem ser mais precisas, né? Então é complexo. Mas eu estava pensando que é muito complexo, tem muitas instâncias diferentes, e talvez
uma parte super importante que a gente nem falou muito é que, falando em psicanálise, que a gente tem que ter respeito, né, pelo paciente, pela psicanálise, seja ciência, seja arte, seja o que for. Uma área do conhecimento. Tudo. E os pacientes, e assim como a gente está falando de pessoas, né, que são diferentes e todos merecem respeito, independente de como são, como se constituem, do que gostam, do que querem. Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio. Então, Newton, tem alguma coisa que tu gostaria de falar, que tu não chegou a abordar? Olha, muitas coisas eu não abordei. E também não sei se as que eu abordei fui mais claro, menos claro, e se dei a ideia de que isso eu não modifiquei, né? Que a gente sempre trabalha com modelos, com hipóteses que transitoriamente, a questão da transitoriedade do conhecimento, transitoriamente podem dar conta mais ou menos de algo que, com o tempo, complexificando mais e sempre pensando também no... a gente falou da coisa espectral, das nuances que tem, né? Que é interessante quando se trata de, ainda mais quando se trata de pessoas, são complexas, tem muitas nuances ou tem muitos aspectos. E mais eu quero agradecer o convite e que encontro muito agradável também, né? E acho que o diálogo para mim foi bom. Que bom. Então, muito obrigada, Newton, muito obrigada, Graziela, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui nesse encontro, então, sobre preconceitos, e até o próximo podcast, então.